história de hoje. Uma vida transformada. Olá, feliz sábado, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Patrine, para os mais próximos é Popatine. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o meu testemunho. Eu não vejo ele como um testemunho, um coisão, assim, mas eu sei que em cada momento, em cada detalhezinho da minha jornada até aqui, Deus ele agiu da maneira mais perfeita possível para mim. Eu não nasci num lar adventista, inclusive eu sou a única adventista da minha casa e assim, dos meus parentes mais próximos também. Tenho alguns parentes muito distantes, então assim, eu me considero como se fosse a única adventista ali da minha família mesmo. Fui criada em um lar, não vou dizer que eram católicos praticantes, porém minha mãe sempre gostava de ir na missa e ela quis passar isso para os filhos. Eu e meu irmão, a gente foi batizado na igreja católica, a gente fez primeira Eucaristia e tudo mais. Inclusive, na época que eu comecei a conhecer o Evangelho, eu era coroinha da igreja. Não sei quem conhece, se você não conhece, é aquela menina novinho que fica ali ajudando o padre a dar a hóstia, a trazer o vinho, essas coisas. E aí eu era bem ativa, gostava daquela minha vida, gostava de participar. Pra mim, ali era a maneira, naquele momento, a maneira certa de adorar a Deus e de viver uma religião. Então eu fazia isso com muito prazer. Eu conheci o Evangelho lá por volta de 2007, 2008, que foi através de um ex-namorado meu. Eu comecei a namorar com ele e aí eu comecei a frequentar a igreja por visita, porque eu ia com ele e tudo mais. Eu comecei a fazer um estudo por curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de aprender as coisas. Nunca tive esse receio de, eu não vou conhecer isso, porque não sou dessa igreja e tudo mais, mas eu sempre quis saber um pouco mais sobre essa religião, sobre aquela, até mesmo por informações. Então, como eu estava começando a conhecer, frequentando, ia em um culto de domingo à noite, não costumava ir nos sábados, porque sábado para mim era o dia de arrumar a casa, era de fazer faxina, tinha acabado a semana de aula, de tudo, e tinha esse costume na minha casa, porque era no domingo que a gente ia para a igreja, que a gente ia ter esse momento de lazer. Mas aí eu comecei a conversar, vamos para a igreja sábado e tudo mais. Aí eu comecei a arrumar a casa na sexta-feira à tarde, já para ter esse tempo livre no sábado. Comecei a frequentar e comecei a fazer um estudo bíblico com tia Dalva, que era a mulher de um pastor aqui da nossa cidade. E tipo assim, a cada estudo, cada semana, era uma descoberta maravilhosa. Eu ficava, como eu não aprendi isso até hoje? E aí eu ficava assim, meu Deus. E aí eu comecei a mudar a minha visão, porque assim, eu me sentia muito, muito, muito bem quando eu ia pra igreja. E eu era tão bem recebida que eu nunca tinha recebido aquilo. Então eu comecei a sentir o desejo de estar mais presente e tudo mais. E aí foi quando eu não sentia mais bem em ir pra igreja aos domingos e continuar como coroinha. Então aí eu conversei com uma amiga minha que na época era meio que responsável. Falei a ela que eu não queria. Ela não se sentiu bem, na verdade. Na época ela fez um show, disse que nossa amizade tinha começado na igreja e que a gente não ia ser mais amiga. E assim, hoje eu vejo que naquele momento era Satanás tentando botar uma sementinha de: será que você está fazendo a coisa certa? Você está mudando sua vida? E aos poucos eu comecei a mudar, mudar meu vestuário, meu guarda-roupa mudou completamente e assim, foi sem perceber. Mas eu mudei meu guarda-roupa porque eu queria ter roupas que me deixassem mais confortáveis na igreja. A mudança de não fazer certas coisas no sábado. Na minha casa eu comecei a não querer comer carne de porco e tudo mais. E assim, eu não tinha aprendido tudo ainda, mas essas coisas que eu começava a descobrir já me incomodavam. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque na minha casa meus pais sempre foram muito compreensivos. Eu sempre tive minha mãe como uma amiga, até hoje ela é minha melhor amiga. E eu sempre conversava com ela, ela também dizia que a minha decisão cabia a mim.
Mas como a minha decisão, como ela disse, era para seguir a Deus, ela não ia se impor em nenhum momento. Ela estaria ali para me apoiar e tudo mais, e assim. E ela começou a me ajudar. Meus pais, eles não são adventistas, então eles comem de tudo, mas ela começou a fazer minha comida separada. Na época eu precisava dela para comprar roupa, e ela viu que eu queria mudar meu guarda-roupa, então ela também na época me ajudou a fazer isso. Então assim, na minha casa foi muito tranquilo. Do nada, a tia Dalva teve que ir embora e eu parei meus estudos. E para mim, se batizar, eu teria que terminar aqueles estudos. E eu já estava guardando sábado, eu já não comia mais carne de porco, eu já me comportava como um adventista, mas para mim eu teria que terminar todos os meus estudos, estudo bíblico no caso, para poder me batizar. Aí começou esse meu ex-namorado, ele começou a viajar bastante, e aí eu começava a ficar sem ir para a igreja, e isso estava começando a me incomodar, mas como ir para a igreja sozinha? Eu tinha 2 amigas na minha rua, que é amiga bem de infância, e aí eu acabei descobrindo que elas também estavam me frequentando a igreja, e aí a gente foi para a igreja central. Gente, quando eu entrei na igreja central, quando eu entrei naquela igreja, foi como se Deus chegasse para mim e falasse assim, ó, teu lugar é esse aqui. E quando eu entrei naquele lugar, eu senti um abraço, uma acolhida tão grande, não só de Deus, mas eu senti aquela acolhida de todo mundo. Eu falei, não, aqui é o meu lugar. E eu continuei, e aí eu comecei a frequentar sem mesmo conhecer ninguém. Se as meninas não tinham como ir na igreja, eu continuava ir sozinha, porque pra mim, estar ali era realmente o melhor lugar do mundo. Eu conhecia a Paty de vista da rua, dos lugares, mas não éramos amigas e não tínhamos proximidade nenhuma. Mas ela já estava frequentando a igreja quando, uma certa vez, a minha sogra me chamou falando dela, né, perguntando se eu tinha algum contato, se eu tinha alguma proximidade com ela, porque tinha notado que, de certa forma, ela muitas vezes ia sozinha para a igreja. Então, que ela tinha o desejo que Paty se enturmasse e fizesse amigos na igreja, e perguntou se eu teria como fazer amizade com ela. Eu conhecia de vista, mas eu não tinha tanta proximidade assim para ser amiga, né, para me enturmar com ela. Porém, o tempo foi passando e ela entrou na faculdade que nós já estávamos cursando, já tinha uma galera de adventistas ali cursando, e chega a Patrine para somar no grupo. Então, a gente começou ali o contato, a galera se uniu, né? Os adventistas se uniram, tal, ali, todos ficaram muito, muito amigos, e foi assim que ela foi entrando no grupo, né? Somando nas amizades. Aí eu comecei a fazer faculdade, e aí na faculdade eu comecei a me aproximar das meninas, das minhas amigas hoje, que eram as meninas da Central. E quando a gente entrou, eu já fiquei meio receosa, porque eu tinha que trancar a disciplina da sexta-feira, que era uma faculdade à noite. Só que quando eu encontrei elas, eu falei, não, eu não tô sozinha. Deus preparou elas e colocou elas aqui. Em 2012, já tinha muito tempo, eu já estava, acho que 1 ano fazendo a faculdade. E continuava frequentando a igreja todos os dias, domingo, quarta, sábado, todos os dias eu ia pra igreja. E me sentia adventista. Eu comecei a conversar com Cleide, lá da igreja central, e ela falava pra mim, procura o pastor, porque você não precisa terminar o estudo pra se batizar. Mas como é que eu vou procurar o pastor? Eu não conheço ninguém, eu não tenho número, eu ficava naquilo ali, aquela coisa, trancando e tudo mais. Aí em abril de 2012, eu trabalhava numa farmácia na época, eu tava trabalhando à noite, era uma Semana Santa. Eu já tava no finalzinho do expediente, coisa de 6 horas da tarde. E eu tava lá, terminando de limpar as coisas pra ir pra faculdade. Aí eu lembro que eu tava em cima da escada assim, aí entraram 2 pessoas, que eu amo demais. E assim, eu sempre, quando eu estou orando, eu oro por elas, porque eu sei que Deus usou elas 2 naquele momento. Darly e Irá. Conheci Patrine em uma farmácia, onde ela trabalhava, que ficava 5 casas após a minha. Eu vi aquela menina trabalhando como atendente, mas não tinha contato nenhum com ela, não tinha amizade nenhuma. Quando foi um tempo,
eu a vi na igreja por algumas vezes seguidas, umas 4 a 5 vezes seguidas, ela nos cultos da igreja. Aí convidei Darley, conversei com Darley e disse, vamos fazer uma visita àquela menina que trabalha na farmácia, vejo algo especial nela. Darley aceitou o convite, combinamos o dia e horário, eu e Darley, sem ela saber. E lá chegamos de surpresa. Ela, como boa atendente, nos atendeu muito bem e falamos para ela o objetivo da visita, nos apresentamos, agradecemos pelas visitas que ela estava fazendo à igreja, convidamos a voltá-la outras vezes. Elas entraram na farmácia e foi assim na lata. Elas chegaram, boa noite, a gente é da igreja central, a gente tá fazendo visita ao pessoal que tá frequentando, que tomou estudo, e a gente não viu você essa semana lá. Mas como a gente sabe que você gosta de participar das coisas e tudo mais, a gente veio perguntar pra você se você quer se batizar. E tipo assim, elas falaram na lata. Eu desci das escadas e eu falei assim, eu quero. Aí elas ficaram assim, se olhando, tipo, como era só isso, eu falei, eu quero. Aí peguei e falei que eu não tinha ido durante a semana por causa da faculdade, mas que isso era uma quarta-feira. Mas que na quinta-feira eu já ia ir, porque ia entrar em recesso do feriado. Aí depois de um certo tempo, que a gente já tinha me batizado e tudo mais, elas chegaram pra mim e disseram que naquela dia, eles tinham passado o dia visitando as pessoas, eles tinham uma lista enorme e ninguém aceitou. E aí na noite elas já tinham meio que desistido, e aí falaram, só tem ela da lista, a gente vai ou não vai? E elas ficam brincando que elas ficaram, eu não vou não. Essa menina nem foi pra igreja essa semana, eu não vou não. E ficaram as duas meio que discutindo. E aí decidiram entrar lá e receber essa notícia. Elas disseram que saíram. Não, eu tenho certeza que foi Deus, porque a gente tava brigando pra não ir, ou brigando pra ir. E chegou lá, a gente falou na lata e ela respondeu tão rápido assim. Eu falei, realmente era Deus, porque eu não tinha jeito de falar, eu não sabia quem procurar, como fazer. E elas chegaram e me ofereceram o que eu mais queria. E eu lembro que no dia eu não consegui ir pra faculdade. Eu cheguei pra casa, fui contar a minha mãe. Fui na faculdade, só contei as meninas, eu acho que eu lembro. E aí fui pra outra casa contar para as pessoas que eu gostava o que ia acontecer. E aí na quinta-feira eu fui, assinei todos a ficha. Aí no domingo foi o meu batismo. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida até hoje. Não me arrependo nem um dia de ter tomado essa decisão. E eu sei que até hoje o meu agir, tudo que acontece na minha vida, eu tenho plena certeza que é a mão de Deus. Não é fácil, por mais que minha casa seja tranquila, não é fácil você acordar, você fazer o culto sozinho. Você chegar na sexta-feira e, tipo, fazer o pôr do sol também sozinho. Mas eu sei que ele vai me ajudar. E meu maior desejo é que eu não fique só, porque meu maior desejo é que meu pai e minha mãe possam conhecer a Deus através de mim. E eu sei que o fazer o culto, eu demonstrar a pessoa que eu sou, eu não faço só por mim, eu faço por eles também. E como eu já falei, eu me sinto completamente realizada por estar na casa de Deus. Não tem nenhum outro lugar no mundo que me deixe tão bem como está ali. No começo, quando eu comecei a frequentar a igreja, algumas pessoas chegaram pra mim e falaram: você tá indo pra igreja só por causa desse seu namorado? E eu dizia não. Mas as pessoas sempre batiam na tecla e eu ouvi isso muitas vezes. E às vezes eu parava, pensava, será que eu tô indo pra igreja só por causa dele? Será que eu tô sendo influenciada por ele? Mas não. Hoje eu tenho plena certeza que Deus usou ele como instrumento
para me levar pros pés dele. E a prova, que não era só por ele, é que eu tô aqui, né? Já são 8 anos que eu me batizei. Fui muito acolhida, minhas melhores amigas, os meus melhores amigos, eu encontrei na igreja central, na igreja em geral, porque eu tenho outros outros bairros. Mas eu sei que até aqui o Senhor me sustentou. Ele tem grandes planos para minha vida, como Ele tem grandes planos para a sua vida. Um certo sábado estávamos escolhendo pensando em quem seria a pessoa que poderia somar no Ministério da Criança, porque estávamos precisando de professores. E não sabíamos quem seria, era um ano que não tinha diretor, estava a necessidade de pessoas, a mão de obra era muito grande. E então olhamos e vimos Paty lá sentada e falou assim, que tal? Mas assim, alguns se relutaram com a ideia porque ela era recém-batizada, ela deveria estar na igreja, escutando a lição e aprendendo ali com os adultos e não ensinando para as crianças. Mas todos ali se comprometeram a ajudar, a ensinar se fosse preciso e a motivá-la a aprender, mesmo estando ali entre nós, entre as crianças na classe. Deus, Ele tem um grande plano para a sua vida. Eu nunca me imaginei que hoje eu seria adventista, que eu seria diretora do Ministério da Criança, que eu me encontraria nesse ministério, que hoje eu pudesse trabalhar tanto para Deus. E é uma das coisas que me dá mais prazer. E é só a gente confiar em Deus. Deus tem um grande plano para a nossa vida. E eu dou glórias a Deus todos os dias por Ele ter me escolhido para fazer o seu trabalho.